Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Beit Midrash Neshama, Parashat Tazria. Celso, super bem-vindo e obrigado desde já por conduzir esse estudo. Boa noite a todos, obrigado Davi pelo convite, obrigado a Thaís, que também reforçou o convite. Vamos começar fazendo a nossa bênção de estudo, né? Para quem tiver com Shavuatov, Sefer Shavuatov, página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu v'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. Haarev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha b'Yisrael. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Compartilho com vocês aqui o PowerPoint que eu fiz. A paraxá dessa semana é a paraxá Tazria. Não estamos. Paraxá Tazria é a quarta paraxá do livro de Vaikra, de Levítico. É do capítulo 12, versículo 1, até o versículo 59 do capítulo 13. São dois capítulos, ela é uma paraxá curta, porque normalmente ela é, na grande maioria dos anos, ela é lida junto com a paraxá da semana que vem, que é a paraxá Metzorá. Tratam basicamente o final da paraxá Tazria, ele é continuado na paraxá Metzorá. E ele tem dois temas. O capítulo 12 fala da contaminação pelo parto, e o capítulo 13 é a contaminação por Tsaraat. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos começar pelo capítulo 12, um resumo breve. A paraxá começa dizendo que a mulher ao conceber, Tazria, que a raiz, o shoresh dessa palavra é de zerá, é de sementes, ou seja, a mulher que tem uma semente dentro de si, então, concebeu uma criança e der à luz a um menino, ela vai permanecer 7 dias impura, como se fosse seu período menstrual nidá. Isso, nidá, tem um tratado do Talmud só sobre isso, eu não vou entrar aqui, porque é um tema um pouquinho complicado de explicar aqui todas as nuances que estão envolvidas. No 8º dia, o menino será circuncidado, como a gente faz até hoje, na cerimônia de Brit Milá. E por mais 33 dias, totalizando 40 dias, ela estará com sangue da purificação. Ou seja, ela ainda tem sangue. Isso era a crença da época, tá, gente? Não olhamos isso aqui com os olhos do século XXI. E por isso, por ela conter esse sangue dentro dela, ela não pode tocar em nenhum objeto sagrado e nem entrar no templo. Se nascer uma menina, os períodos são duplicados. São 14 dias de nidá e 66 dias de afastamento. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. E ao final desse período, a mulher deveria fazer uma oferta de elevação de um cordeiro e de um pombo. Se ela não tivesse posses para oferecer um cordeiro, poderia oferecer 2 pombos. Passemos agora para o capítulo 13, que eu vou falar, não vou me aprofundar, até porque, como eu disse, o capítulo 14 em diante, que a gente vai estudar na semana que vem, vai mais a fundo nisso e vamos deixar esse tema mais para a semana que vem. Então é o seguinte, toda pessoa que apresentasse alguma erupção cutânea, alguma demonstração na pele, deveria comparecer frente ao sacerdote para ser diagnosticada se tratava de Tsaraat ou não. Era um sacerdote especialista nisso, porém ele não tinha nenhuma atividade de cura, ele não curava a pessoa.
Ele simplesmente diagnosticava, examinava a lesão e dizia se era de Saraato ou não. E aí, uma coisa muito importante, segunda observação bastante importante, Saraato não é lepra. Quase todas as traduções para o português traduzem de Saraato como lepra. Não é. Então, não repitam isso. A doença não tinha nada a ver com lepra. Era uma manifestação cutânea. Inclusive, eu dei uma pesquisada aqui. É diferente a lesão causada. Então, como eu escrevi, praticamente todas as traduções ela é chamada assim, mas é um erro. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas são duas doenças bem diferentes. Aí teve um estudioso chamado Itzhak Hoffman, que eu acho até que ele não era judeu, mas eu não encontrei fundamentos para dizer se era ou não. Ele catalogou 4 tipos de tsaraat. O primeiro tipo isso está tudo no Tanar, tá, gente? O primeiro tipo era a área da pele se mostra mais funda e os pelos nesta área se tornam brancos. O segundo tipo era uma área branca com manchas de cor normal dentro dela. Curiosidade. Segundo a Paraxá, se a área branca se espalhar por todo o corpo, a pessoa está pura. É curioso isso, ou seja, se o corpo estiver todo branco, a pessoa está pura. Se voltar a ter uma área de cor normal, ela volta a ser impura. Não encontrei nenhum fundamento nisso, mas está escrito isso no texto da Paraxá. O terceiro tipo catalogado é uma inflamação na pele, que ela é espontânea, ela surge, ou é resultante de uma lesão, de um ferimento, né, ou de uma queimadura. E aí o texto fala que se tiver veias vermelhas aparecendo, então, uma série de coisas aqui. E o quarto tipo é uma lesão no couro cabeludo ou na região da barba. Neste caso, o diagnóstico se observa com o aparecimento de pelos louros em lugar dos pelos brancos do primeiro tipo. Por quê? Porque a barba, os pelos da barba, à medida que o homem envelhece, eles ficam brancos. E, por isso, eles observam pelos louros e não pelos brancos. Fernanda, pode dizer. Aqui para vocês. Tudo bem, gente? Então, nem todo mundo me conhece. Eu sou médica dermatologista, por acaso. Então, acho que essa é uma paraxá interessante para eu comentar. Eu só queria fazer um adendo, Celso, que você estava falando da questão do envelhecimento, mas existe uma doença que chama alopecia areata, que é uma doença onde a gente tem uma clareira no couro cabeludo, que depois o cabelo fica branco, quando ele volta a crescer. Então, até tem um nome, chama sinal da Maria Antonieta, que é um sinal, né, que foi aquela rainha que teve aqui, sabe que ela era aqui do Brasil, que ela tinha essa doença, perdia todos os cabelos e quando repilava ficavam brancos. Então, assim, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que assim, já fiz vários diagnósticos aqui nessa paraxá. Tá bom. Então, ok. Obrigado pela parte técnica aí, Fernanda. Então, seguindo ainda com essa questão, existia um outro tipo de Saraato que diferencia também essa doença da lepra, porque a Saraato não atingia, esse último tipo não atingia pessoas, atingia sim roupas. Na semana que vem nós vamos ver que além das roupas vai atingir outra coisa, que eu não vou dar o spoiler. Semana que vem tem que vir para assistir. Então, da mesma maneira que no caso de uma pessoa, a erupção tinha que ser diagnosticada por um sacerdote. No caso das roupas, o procedimento era normalmente queimar essas roupas. Bom, para todos os casos, após o diagnóstico do sacerdote, o procedimento era o mesmo. A pessoa se afastava 7 dias do acampamento, né? Porque a gente tem que pensar que esse pessoal está no meio do deserto, acampado, e ele tinha que se afastar 7 dias. Depois de 7 dias, eles voltavam, essa pessoa voltava e era novamente examinada pelo sacerdote.
Se a erupção tivesse desaparecido, ok, podia voltar para o convívio das pessoas. Se ela tivesse desaparecido, se ela tivesse continuado, desculpa, se desapareceu, mais 7 dias. Voltou para o acampamento. Tá ok, sumiu, pode voltar. Não sumiu, então aí sim a pessoa era considerada Metsorá, que é o nome da paraxá da semana que vem, e era submetida a um ritual que era praticamente uma humilhação pública. A pessoa afetada tinha as roupas rasgadas, a cabeça raspada, o lábio superior dela era coberto e ela deveria dizer impuro, impuro, ou seja, ela se autodenominava impuro para que as pessoas soubessem que ela estava se aproximando, que ela estava perto delas para que ela se afastasse. Uma coisa que não está na Paraxá, inclusive por isso eu não coloquei, mas eu vou falar aqui, que é o seguinte. O que causava essa tsaraat? Segundo os Parshanim mais famosos, Rashi, Ibn Ezra e tudo mais, eles falam que essa doença seria uma doença, eu não sei, a Fernanda depois vai me dizer se isso pode ser considerado psicossomática. O que acontecia era o seguinte, a pessoa era punida, entre aspas, por ter cometido alguma transgressão. E a transgressão mais comum de ser identificada era Lashon Hará, maledicência, ou a calúnia, ou a nossa popular fofoca. Então, isso era uma punição divina para essa pessoa, e por isso também a questão desse afastamento, para a pessoa refletir, para poder pensar o que eu fiz de errado, e aí essa erupção desapareceria. Ok? Bom, de Tsaraat era isso que eu queria trazer. E aí voltemos para a contaminação pelo parto. E aí o que eu quero trazer, assim, por que o período de impureza da mulher era dobrado se ela desse à luz a uma menina? Porque isso era um negócio inexplicável, pelo menos do meu ponto de vista. Aí eu pesquisei, tem esse rabino Zev Farber, que ele é o editor sênior desse site, thetorah.com, que é um site muito bom, para quem lê inglês, tem artigos excelentes lá sobre judaísmo, vale muito a pena pesquisar. Eles, semana a semana, eles publicam artigos de rabinos, de estudiosos, de uma série de pessoas, para cada uma das parashiot. É muito interessante. Quem puder consultar esse site é bem interessante. Então esse rabino ele traz duas explicações. Primeiro era uma explicação que ele chama de biológica. As leis bíblicas de pureza e impureza baseiam-se em fenômenos físicos. E a impureza pós-parto parece não ser diferente. Embora, biologicamente falando, não seja óbvio porque o sangramento pós-parto deveria ser diferente dependendo do sexo do bebê, Rabi Ishmael, que era um dos sábios do Talmud, e Ramban, que era Nachmanides, Moshe ben Nachman, eles recorreram às teorias biológicas contemporâneas de suas épocas para explicar. Essas teorias da época, tá, gente? O Rabi Ishmael é século II e o Ramban é século XII. Então, o que eles vão falar aqui está bastante defasado em relação ao que a gente conhece hoje. Essas teorias diziam que os fetos masculinos se desenvolviam mais rápido que os femininos. Então a menina, após nascida, necessitaria de completar seu desenvolvimento fora do útero materno. E por isso precisaria da presença materna junto a ela por mais tempo. Ou seja, se a mãe precisa estar com a filha, ela não pode ir ao templo, ela não pode fazer outros afazeres, vamos dizer, públicos, que a mulher poderia fazer nessa época. Ela tinha que ficar junto à filha. Então, como a ciência da época estava longe de ser empírica,
os números podiam ser ajustados para se adequarem à fonte bíblica. O que é isso? Essa questão de 14 dias, 66 dias, ou 7 dias e 33 dias, isso era tentativa e erro. Ninguém chegou a esse número por pesquisa, por investigação. E no final virou um costume isso. E ele traz uma segunda razão, que é uma questão bíblica, que aí tem a ver com Adão e Eva, que é o seguinte: as leis relativas à purificação após o parto representam um desafio às sensibilidades modernas. Aparentemente, eles também incomodaram as autoridades antigas, embora por razões diferentes. Como observado, a explicação mais natural era procurar uma base biológica, cuja circularidade não teria sido tão óbvia para os estudiosos antigos e medievais como é para os leitores modernos, já que os primeiros não estavam familiarizados com o método científico. Ou seja, eles não havia pesquisa, não havia pesquisador na época. Era pessoal, cada um ia fazendo e no final chegavam a um senso comum. No entanto, essa abordagem não tinha apelo universal, uma vez que lhe falta significado ou significado religioso. As explicações práticas para os mandamentos podem ter sido populares entre algumas autoridades, mas eram claramente impopulares entre outras, especialmente aquelas de tendência mística. Ou seja, tem toda uma explicação que eu não trouxe aqui, que a Cabala traz disso aí. O Shimon Bar Yochai, o escritor do Zohar, ele tem uma explicação, e por essa razão muitos sábios preferiram o método não biológico, de que a distinção entre a impureza para crianças do sexo masculino e feminino não estava incorporada nos seus corpos físicos, mas na história da sua criação, remontando ao par original de homem e mulher, Adão e Eva. O que é isso? Aí as mulheres vão me perdoar, mas essa não é a minha opinião, é o que eles diziam na época. Volto a dizer, então, o mais moderno deles é do século XII, há 800 anos atrás, 900 anos atrás. É a imputação do pecado a Eva. Ou seja, quando nascia uma menina, ela precisava de mais tempo para poder purificar. Porque, como eu disse, uma coisa que o Rashi, que é outro contemporâneo dessa época, dizia, era que a mãe, quando dava à luz a um menino, por isso que tem a questão do tazaria, a questão da semente, o Rashi interpreta isso dizendo que a mãe tinha produzido uma fábrica de sementes. Não com essas palavras, mas mais ou menos isso aí. Que o filho, um homem, gera sementes, são os espermatozoides. E ele cumpre melhor o mandamento do prurvu, do crescer e multiplicar. Enquanto que as mulheres só geravam 1, 2 filhos de cada vez, nessa época. Os múltiplos gêmeos não era comum, não é comum até hoje, mas nessa época devia ser muito menos. Então, ou seja, e uma mulher gerava um filho a cada 9 meses. E um homem gerava, e tinha várias esposas, né, e podia gerar vários filhos ao mesmo tempo. Então, por isso, o homem é mais apto, segundo esse entendimento, para os fins bíblicos, vamos dizer assim. Ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Não é uma paraxá fácil, eu sei que não é simples de entender, mas se vocês quiserem agora, eu estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Só abrir o microfone e falar. Quer começar, Fernanda? Você que, como profissional da área aí. Na verdade, assim, né, essa paraxá eu consigo ver, a gente discutiu o kashrut nos últimos, não sei se foi semana passada ou retrasada, e até essa passada.
E até você fez uma pergunta, será que a kashrut tem uma questão mais espiritual da gente evitar comer certas coisas e assim, se privar disso? Ou será que tem uma questão de higiene voltada, né? Muita gente fala que antigamente o porco era contaminado. E eu consigo pensar nessa questão da higiene vindo nessa paraxá. Então, como uma tentativa de evitar a contaminação entre as pessoas, entre os judeus, entre quem morava ali na época, né? Então, aqui eu até tirei uma fotinho, principalmente do Tzarato, né? A pele, eu vou falar um pouquinho mais que é a minha área. Então, ele fala de erupções cutâneas, né? Então, tem vários tipos de erupções cutâneas que eu imagino que na época não eram bem entendidas. Então, hoje, lendo isso, eu consigo dar os diagnósticos, eu consigo entender que não é nada que provavelmente ia passar de uma pessoa para outra. Mas só trazendo um pouco de ciência, né? Porque acho que da religião eu não posso falar tanto, porque, olha, estudei assim no Pérez há muitos anos já, mas de ciência eu posso trazer um pouquinho mais. A gente entende hoje que existem algumas doenças que têm sim relação com a parte emocional. Então, isso do a pessoa fez fofoca, né? Ela chorará, faz um pouquinho de sentido, não necessariamente do Lachonará que ela fez algo de errado, mas existem algumas dermatoses que elas vão se desenvolver, inclusive alopecia areata, vitiligo, a gente já tem estudo para todas elas, a partir de um trauma emocional grande. E aí, no contexto de cada um, pode ser uma coisa ruim que você fez, mas geralmente é alguma coisa ruim que aconteceu com você, né? E isso eu acho super interessante. E no meu ponto de vista, todas as descrições eram de uma mesma doença, então um espectro de uma mesma doença. Então a gente tem aqui, né, a área de pele que se mostra mais funda e os pelos brancos nessa área, que pode ser o vitiligo. O vitiligo ele deixa a pele branca e ele vai evoluir com o pelinho branco também. A área branca com manchas de cor normal dentro dela, pode ser o vitiligo, que é uma área branca e quando ele vai repigmentar, a pele vai voltar, a gente tem vários pontinhos do tom de pele normal da pessoa dentro. Depois, inflamação da pele espontânea por queimadura, eu acho que isso todo mundo entende, né? Todo mundo já teve uma queimadura. E por último, que eu já expliquei, que é a questão da alopecia areata, que é uma doença que tem relação também com vitiligo. São todas doenças hoje que a gente sabe que são doenças autoimunes, tá? E da questão do parto, eu não consigo explicar a diferença entre um homem e uma mulher, porque parir um homem, a gente fica só 40 dias, né, de resguardo, e parir uma mulher, a gente ficaria mais tempo. Eu também não iria pela parte biológica, porque pela parte biológica não tem nenhuma diferença, né? E só uma curiosidade, chama nidar a menstruação, no termo médico, esse período que a mulher fica sangrando no pós-parto, a gente chama de nidação. Então é só uma curiosidade, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é uma curiosidade para vocês. Obrigado pela parte técnica aí, Fernanda, muito, muito boa. E uma coisa também, essa questão voltando à questão do parto, né? Que o Luciano, que está aqui na sala, é meu colega de rabinato. Então hoje de manhã a gente teve um estudo na Paraxá sobre isso e o professor trouxe para a gente, eu estava falando até do Shimon Bar Yochai, que ele falava que até o terceiro mês de gravidez, o pai podia fazer uma bênção pedindo que o filho fosse homem. Ter um filho homem era considerado uma virtude, um prêmio, uma coisa boa. Então, isso veio de ninguém menos que Shimon Bar Yochai, o pai do Zohar, da Cabala. Não é um rabino. E isso para Mas mim deu certo, porque eu tive um filho. como? Fala, Luciano. Shai? Pois é. Ele tem um filho homem, por isso. O Davi tem dois, então fez a bênção muito bem feita. Não precisei fazer a benção, muito pelo contrário, porque a gente queria uma menina no segundo e não deu certo. Mas tudo bem, mas eu não fiz benção nenhuma, né? Nem Então, pra... assim, a questão, porque a questão é que isso está ligado à questão de pureza, que não é, aliás, um bom termo para explicar. Em hebraico é taor e tamê, ou seja, taor seria puro e tamê seria impuro, mas não são bons termos, porque era uma coisa relacionada com o templo. O taor é aquele que poderia estar no templo, também não poderia estar. Não é que a pessoa fosse impura
fosse contaminar os outros, como a Fernanda falou. Ou seja, essa doença, a pessoa era afastada, mas ela em nenhum momento fala de contaminação, que aquela contaminava o próximo, né? Então, está assim na Paraxá. Então, é interessante essa ligação. E na semana que vem, já fazendo mais um spoiler, a gente vai continuar com isso e, além dessa questão das roupas ficarem também contaminadas, a casa das pessoas, aí eu vou dar spoiler, a casa das pessoas, as paredes também manifestavam, e aí tinha todo o tratamento, como é que faz e tudo mais. Então, é interessante isso. Mais algum comentário? É só se manifestar. Acho que o Dror quer falar, ele tá com cara de que quer falar, o Dror. Já ele está falando aqui. Olhão aqui, assim, acordado essa hora. Bom, eu vou aproveitar esse silêncio aqui para fazer as nossas propagandas, já que eu voltei a tempo, fazer as nossas propagandas. Não se esqueçam, tá acabando o prazo, hoje é dia 10, né? Até dia 15 a gente ainda está recebendo as inscrições para o nosso Seder de Pesach. Estamos perto do limite. Hoje eu estava falando com a Bárbara, a gente teve ensaio hoje, né? Eu estava falando para ela assim que a nossa questão não é nem que a gente quer, enfim, tem duas questões, né, para a gente estar pressionando, né? Uma porque a gente precisa saber realmente quantas pessoas vão ter, para a gente poder preparar o jantar, enfim, não é uma coisa tão óbvia como fazer um kiddush, comprar mais uma halá ou menos uma halá. Então a gente precisa realmente saber o número de pessoas com alguma antecedência para poder preparar. E segundo, que tem uma questão técnica super importante, que é o tamanho do lugar que a gente vai estar. A gente não definiu ainda onde a gente vai estar. Até 30 pessoas a gente cabe num determinado lugar. Se passar de 30 e for 35 pessoas, eu não sei o que nós vamos fazer. Se for 50, tudo bem, faz sentido alugar um lugar maior, né? Mas se for um pouco mais de 30, vai ser meio complicado, né? Então, assim, os 30 primeiros estão garantidos. Depois disso, eu não sei o que vai acontecer, principalmente se for depois do dia 15. Então, não deixem de avisar a Laila. A questão do pagamento pode ser depois, pode dividir, pode mil coisas. Mas tem que avisar que quer ir, quer participar. Né? A gente vai fazer um Kabbalat Shabbat, vai ser gostoso, e depois a gente vai fazer o Seder de Pesach. Vai ser um Seder participativo, todo mundo vai poder participar, ler um pedaço, cantar. Vai ter música, se Deus quiser. Ainda não batemos o martelo, mas acho que está bem encaminhado hoje, depois do ensaio ali. Acho que eu quase convenci a Bárbara, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Enfim, tudo isso no dia 26, lembrem, não é no primeiro nem no segundo Seder, é na sexta-feira, dia 26. Tá bom? Aula ontem, a Moré está aqui, né? Moré Aguinaldo. Ontem iniciamos o primeira turma do Básico 2, né? Então, ou seja, o nosso segundo, a continuação do nosso primeiro curso de hebraico, né? Então, ontem já tivemos essa primeira aula. O Básico 1 não está esquecido, ele só está meio atrapalhado, mas ele vai sair. Temos já, eu acho que já chegamos a 15 pessoas interessadas, então é só agora uma questão de organizar para, se Deus quiser, semana que vem a gente começar o Básico 2, o Básico 1, né? Uma segunda turma do Básico 1. Sábado às 9h30 a gente tem então Shacharit Shabbat, Parashat Tazria, todos mais do que convidados. E a gente vai ter a presença da Thaís, então quem estiver em São Paulo, não deixe de vir nesse sábado. A Thaís já está em São Paulo, ela já me avisou, ela está pertinho aqui de São Paulo, está em São José. Sábado ela vai estar com a gente, vai cantar com a gente. Então, assim, vai ser uma experiência, não diria única, mas bem rara, vai, pelo menos por enquanto. Então, não percam essa oportunidade de estar no sábado na sinagoga para ouvir a Thaís ao vivo e dar um abraço na Thaís, né? Nesse Eu mundo, acho. nesse mundo pouco que a gente está aqui, vai ser a segunda vez que ela vem, né? Então, Ah, é? Eu já não lembro, é? ela teve uma E, vez aqui. é. E também nesse sábado a gente deve receber, enfim, isso eu não posso prometer, mas a Amanda está querendo vir na sinagoga para falar um Kadish pela mãe dela. Enfim, será a oportunidade de a gente dar um abraço na Amanda, que perdeu a mãe nesse domingo. Enfim, eu tive com ela na segunda-feira no cemitério e, enfim, ela ficou bem emocionada de ter uma representação do Neshama ali. Enfim, se ela tiver condições, tiver
emocionalmente preparada, ela deve vir nesse sábado. Ela pretende vir nesse sábado, não é certeza, né? Então, mais um motivo para a gente estar na sinagoga, todo mundo que puder, né, para dar esse abraço na mão. Acho que é isso que eu tinha para falar. Mais alguma pergunta? Espero que eu já enrolei bastante. Eu tenho uma perguntinha para o Celso, na verdade, que estudou a Paraxá. Celso, como que a gente entende essa Paraxá assim, nos dias de hoje? Eu entendo como uma regra de conduta, talvez no pós-parto, né? Então, da questão da purificação, mas relacionada com os tsarats. Como que a gente entende? Qual que é o intuito da Paraxá? O que a gente pode tirar de lição maior, assim, dela? A questão da Tzaraat, se você for, eu volto a dizer, isso não está na Paraxá, não está no Tanakh, se você abrir, tá. Se você for nesse sentido de que ela é uma, entre aspas, punição, um castigo, principalmente para quem cometeu Lachonará, que é o mais comum que o pessoal falava, é também uma questão de uma mudança de rota, uma mudança de conduta, de que a pessoa começar a prestar mais atenção na própria vida do que na vida dos outros. Dizendo assim, no português mais claro. Também isso, ou seja, é uma mudança de conduta. Alguma coisa está errada e a pessoa precisa mudar. Se a gente for buscar, como você muito bem falou, tem toda essa questão de que a doença, hoje em dia a gente vê como doença autoimune, psicossomática, coisa do tipo, mas nessa época não era visto dessa forma. É assim que eu vejo. Tá, mas e qual a relação com a tazaria, com a impurificação da mãe que deu à luz, né? Acho que foi essa a pergunta, a menos que eu tenha entendido errado, né, Felipe? Ou não? Tem uma relação entre a primeira parte da Paraxá e a segunda parte da Paraxá? No fundo é A essa a pergunta. relação é que as pessoas, a mulher e quem tinha tzaraat eram consideradas impuras. Essa é a relação. E tem os rituais de purificação, que eu não trouxe aqui. Porque mata o bicho, faz não sei o que, joga o sangue. Semana que vem tem outros rituais, tem o ritual dos dois passarinhos, tem toda uma questão aí que exatamente, é a questão da purificação. Ou seja, que são duas situações que exigem purificação. Em si, a situação não tem nada a ver. Não tem nenhuma relação, é isso, tá É. certo. É assim que eu entendo também. É só pelo efeito, né? Efeito de alguma coisa que te torna impuro, né? E a Mas semana que vem, é, semana que vem vai reforçar isso tudo. A Haftará dessa semana e a Haftará da semana que vem também só fala sobre doença, sobre purificação, sobre rituais e tudo mais. Por isso é que elas são lidas quase todos os anos, são lidas juntas. Esse ano é uma das exceções. e como você explicou, eu não estava, então eu estou perguntando, mas talvez você já tenha falado sobre como você explicou por que quando nasce uma menina é o dobro do tempo? Você explicou isso, né? Eu trouxe o depoimento de um rabino do site chama Torah.com, TheTorah.com, muito bom esse texto. Ela tem duas razões. Uma primeira, que era uma razão biológica, ou seja, que naquela época, isso o Rabi Ismael no século II e o Ramban Nahmani no século XII falava que o feto masculino desenvolvia mais rápido e que a menina, quando saía do ventre materno, continuava se desenvolvendo e precisava da presença da mãe. Então, por isso que a mãe não podia, tinha que ficar mais próximo da filha por mais tempo. Essa é uma das razões. E a segunda razão vem de Adão e Eva, que a mulher é, entre aspas, mais impura por conta do pecado de Eva. Assim, não concordo com nenhuma das duas, mas é isso que o pessoal falava. Tá bom. Agora, Então, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. não é a explicação que eu conheço, mas fala, Carol. Hoje em dia se fala que o sistema nervoso da criança ele só amadurece até os 2 anos de idade. Então ele precisa da interação com a mãe
para poder sobreviver. E assim, seja homem que seja mulher, Pois é. ele Mas precisa, ele precisa da interação de quem cuida, na verdade, né? Então, assim, Mas se- a questão é por que, que a menina é diferente do menino. E isso não tem, isso não existe. então, pois é, porque não tinha essas explicações antigamente. Não tinha esse negócio. Não, não, mas o que você falou não explica, né, Carol? Ah, então por isso eles fizeram diferente? Não. É por isso que eu não acho que não tem nada a ver de separar menino e menina, porque assim, você vai pensar, a criança até 2 anos de idade, ela precisa, no mínimo, de estar perto da mãe. Não só menino como menino. Então, para mim, essa explicação vai por água abaixo. Não, total. É, Tal. não, uma outra explicação, eu não sei se você leu isso, mas uma outra explicação é que a menina, e aí faz um pouco mais sentido na minha cabeça, a menina vai se tornar uma mulher, né? E vai passar pela menstruação no futuro, né? E a menstruação, ela per si, né, ela é uma fonte de impureza no sentido ritual, né? Então, porque ela está associada à morte, né? Ou à não vida, né? A, a menstruação é uma vida que não se concretizou, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Uma vida que É um não potencial de vida que não se é um, concretizou. um potencial, boa, um potencial de vida que não se concretizou, né? E assim como a mãe, a menina que está nascendo vai passar por isso no futuro, e por conta disso é que tem esse tempo dobrado. Mas enfim, não justifica, mas dá uma pista, vai, eu diria assim, né? Uma pista, né? Não sei se não é matemático, né? Essa história é matemática, 33, 66, essa história não me convence, né? Mas enfim, dá uma pista aí, né? Eu É aquela acho. toda história. O pessoal tinha a situação, estava escrito lá e tinha que justificar de alguma forma. Então aí vale tudo, né? É, mas por que escreveram isso, né? Eu também não sei se não tem alguma coisa em outras culturas, outras religiões da mesma época, eu nunca li a respeito, mas enfim, talvez tenha algum tipo de influência de outra, de outros povos aí, não sei. Enfim. Uma coisa falando de influência de outros povos, é a questão da pele, de novo, né? Tô na pele porque é o que eu entendo um pouco mais, que eu já li mais sobre. Existem outras culturas que têm situações parecidas, falando com relação, por exemplo, na Índia, eles têm algumas situações de muitos e muitos e muitos anos atrás, falando de manchas mais claras na pele, tentando também associar isso à impureza. Inclusive, as primeiras descrições de vitiligo, né? Eu falo que essa doença eu entendo muito bem, gente. Eu faço imunomediada, então é a doença que eu mais entendo. Realmente, as primeiras descrições são da Índia, que a gente tem falando de vitiligo, que é uma doença que parece muito a descrição da Torá, né? Então, é interessante que tem outras citações de outras culturas. Interessante isso aí, né? É. E tem uma outra Bom, história também que eu me lembrei agora, só para fechar aqui, que se a gente lendo agora o texto, é uma coisa também que a gente discutiu hoje de manhã, a gente, no texto em hebraico, fala que a mulher tem que trazer que ela tem que trazer um sacrifício para ela ser expiada, para verriper, ou seja, como se fosse, entre aspas, um Yom Kippur. Esse sacrifício, e esse pecado que ela cometeu, do qual ela vai ser perdoada, eles acreditavam na época que a mulher, na época não existia cesárea, nada disso, era tudo parte natural. Então a mulher fazia muita força, ficava muito cansada, tinha muita dor e tudo, e que ela amaldiçoava assim, nunca mais vou querer outro filho e tudo mais. Então ela então pedia perdão por essa manifestação, porque ela sabia que logo depois ela ia engravidar de novo, porque era a principal função dela na época. Então tinha isso também o Shimon Bar Yochai falava, que ela tinha que trazer esse sacrifício para se penitenciar pelo pecado que ela cometeu de dizer que não ia ter mais filhos. ou por ter xingado Deus, né? Talvez ter reclamado com Deus que fez ela sofrer tanto, né? Enfim. Uau, tá bom. Faz sentido também.
Muito bom. Ô, Eu tô... Rabino, Fala, Aguinaldo. Fala, Moré. boa noite a todos. Boa noite. É, lógico que eu não vou trazer aqui nada que responda, mas é só um tempero ao óbvio, nenhuma novidade, só que um cabelo em sua cabeça é um cabelo em sua cabeça, está tudo certo. Um fio de cabelo em sua sopa contamina a sopa. Um fio de cabelo. Você não se incomoda com o seu cabelo no lugar certo, mas se incomodará com um fio de cabelo na sua sopa. Questão de impureza tem mais ou menos esse viés de adequado e inadequado. Sujeira por sujeira é muito resumitivo. Está puro, está impuro. É mais uma questão dentro de um ritual religioso de adequação, inadequação ou quebra do ritual. Você não pode, naquele período, participar de tal evento. Mantenha-se reservado porque você está impedido. Então, as palavras usadas são palavras muito fortes. Nós percebemos a dificuldade de estudar esses textos, porque o nosso limite, como fala o sábio lá, o filósofo, o limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem, e nós precisamos de linguagem para poder entender uma linguagem milenar. Então, assim, só para não ficar aquela coisa de que alguns falam, eu leio Vaikra, só fala de sujeira, mas eu não tinha veja naquela época, não tem cloro. Quer dizer, a pessoa pensa de um jeito tão infantil, né? São grupos de sacerdotes participando de rituais, estudando o acesso de pessoas ou não a certos rituais, e o nome que vai dar a pureza, impureza, mancha, não mancha, mas ajuda um pouquinho mais a entender que a questão do contexto é a mulher ou o homem em tal situação está adequado? Não, não está adequado. Então a palavra fica um pouco mais leve para se entender que não é uma coisa maldita elevada ao cubo porque não tem água sanitária, porque é um pecado impuro, então a mulher está impura naquela época porque a mulher. Não, calma, está inapropriada para participar de algum ritual e daqui a pouco estará apropriada. A pureza volta a partir de certas mágicas, certos rituais. Volta, a pureza volta. É só para temperar o nosso bate-papo aqui. E aproveitando, com a permissão de vocês, falar da importância do hebraico. Não é propaganda, não, pessoal, é falar do hebraico. É o idioma da Torá, é a língua de Israel, é a nossa língua espiritual. Se soubermos pouco, se tivermos pouco repertório sociocultural e linguístico do hebraico, ficamos travados usando palavras da língua portuguesa que às vezes não alcançam, as traduções são boas, porém tem a digital humana que vai tender a uma coisa ou para outra. Daí vem a importância dos nossos sábios, nossos mestres. Eu sei que para vocês que fazem rabinato, vocês têm que beber hebraico, têm que comer hebraico, porque senão não avançam a página. Então, até estende-se nesse debate, nesse estudo nosso aqui. Sem o idioma da Torá, nós não avançamos. Por mais que tenhamos boas traduções, vamos ficar na mão dos tradutores. Então, é um texto difícil falar de impureza, mas pensar em impureza como inadequação ou adequação temporária fica um pouco mais leve, né? Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado você, Aguinaldo. Obrigado a você, não. É, eu acho que uma outra palavra, eu acho que preparado, enfim, como você trouxe, ah, é, uma inadequação também podia ser ah, uma outra maneira de enxergar. E eu lembrei quando você estava falando, Aguinaldo, da questão do Pêssar, né? Que a gente está se preparando para comemorar menos de 2 semanas. E a gente também tem essa questão, aparece essa questão da pureza, né? Você tem que estar ritualmente puro, né? Então eu gosto de usar dessa maneira, ou preparado, adequado, para poder participar do Pêssar, né? E tanto isso não é uma coisa. Não estar preparado, não. Segunda chance, para quem não está preparado para
comemorar Pesach agora, você tem o Pesach Sheni, um mês depois. Né? Então, mostrando que isso não é uma questão de vida, não é assim, eu estou sujo, eu não posso nunca mais fazer isso. Não, nesse momento você não está adequado, não está preparado, mas daqui a um mês você pode estar preparado, adequado para comemorar Pesach. Né? Então, tem essa coisa bonita aí de, ok, é questão de momento, né? Tá bom. Acho que é isso. Celso. Obrigado a todos, obrigado pela gentileza. Obrigado. Imagina, obrigado, Obrigado Celso. a todos também. Obrigado, Celso Corcavodo. Quem que vai estar semana que vem? Você lembra de cabeça, Celso? Só para a gente. Eu acho que é o Dani Zeca. Ah, Dani? Ah, finalmente chegou. Então tá bom. Então, semana que vem, para achar Metzorah, a gente se encontra. Ele Dani mesmo. Zeca. Às 8h30 para estudar para Metzorah. Espero poder ver a maioria de vocês no sábado, pessoalmente, ou pelo Zoom, para a gente comemorar mais um Shabbat, chegando já muito, muito pertinho de Pesach, né? Uma alegria poder ver todos vocês. Boa noite, beijo no coração de todos. Obrigado. Boa noite, obrigada, Celso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente. viu, Celso? Tchau. Desculpa aí a quantidade de informações técnicas. Não!